Vamos iniciar agora uma pequena amostra como se constrói um dos maiores patrimônios culturais da cidade de Campos e do estado do Rio de Janeiro, o nosso Boi Pintadinho, com o professor artista Sérgio Viana. Olá, tudo bem? Me chamo Sérgio Viana, nós conhecidos como Sérgio Sapatão. A gente se aperfeiçoou nessa cultura tão importante, na cultura de Campos, que é o Boi Pintadinho, uma cultura que vem desde a década de 30, onde veio fazer sucesso realmente na década de 70, com o primeiro boi saindo, nas ruas dos bairros da nossa cidade de Campos, com o Boi Montanha. E de lá para cá, nós fomos ouvindo a história do Boi Pintadinho, vendo as pessoas fazendo o Boi Pintadinho, e chegamos à experiência de a gente realmente fazer o Boi Pintadinho. Tudo começa hoje, porque antigamente o boi era feito de bambu, de gradil, e o tempo foi passando, e as coisas foram se aperfeiçoando mais ainda, E hoje a gente, confecciona o boi, começa o boi, incrível, impressionante. Por isso que está na minha mão são arames, A gente vai dobrando o arame, não tem forno, não tem nada, e vai fazendo o boi. Aqui vou dar um formato como que faz uma cabeça do boi, tá? Até aqui, vou até cortar aqui para ficar mais fácil. Assim começa fazendo a cabeça do boi, tá? Aqui começa fazendo o boi ligadinho, tá aqui. Aqui já começa fazendo a cabeça através do arame, E aqui vai dobrando o arame e vai amarrando uma fita crepe até o ponto de chegar a esse que está aqui, que realmente é o nosso boi ligadinho, feito no arame. Aqui, a dele, a orelha, o chifre, a cabeça, o formato dos pés, E aqui agora vem o trabalho de papel machê, que é um trabalho feito com bola através do glúten, que é feito no fogo, com a farinha de trigo. E aqui vem o papel machê, para depois então a gente fazer o acabamento dele. Aqui é uma cabeça mais ou menos quanto. Que foi uma ideia nossa que nós tivemos, vou colocar na cabeça para vocês verem. E foi a ideia que nós tivemos, que a gente, além de estar aqui conversando com Podemos dizer que isso daí seria um adereço, Sérgio? É um adereço que se você observar bem, eu vou até ficar em pé aqui. Você quer fazer? Quer fazer? Faz. Você sabe. Pode? Sim. Isso, é uma brincadeira que acabou de não ser um boi, uma pessoa. De ser um boi. A brincadeira do nosso boi foi a invenção nossa, nós chegamos, vocês podem observar que a estrutura dele realmente é toda feita no arame. Vou até entortar para você ver, é um arame. Ele é todo feito no arame, o começo dele. Depois vem o trabalho do papel machê, aqui, o papel machê, até chegar ao nosso boi pintadinho, que hoje é um maior sucesso para a nossa cultura em nossa cidade. A transformação do boi pintadinho para o boi de samba se deu em qual período? Você lembra mais ou menos? Lembro, foi na década de 90, Os bois, antigamente, ele tinha batido dele, quando saía na rua. As crianças batiam na lata, E os adultos, como tinha mais condição de fazer o tambor de carbureto, do próprio couro do boi. E nós íamos no matador, pegava o couro do boi mesmo, espichava na parede, e colava e deixava ali um mês secando, depois tirava e forrava ele no tambor de carbureto, onde saía na rua para bater. Mas só por conta da cabeça ia aperfeiçoando, os bois passaram a sair na rua já com uma bateria em ritmo de samba. Aí chegou aonde, na década de 70, no ano de 70, em 1976, houve o primeiro concurso do desfile do boi pintadinho em Campos. Mas aí já passou a ser a batida de uma escola de samba, de um bloco de samba do Sul, do Viacarte, do Repique, do Tamborim. Aí foi aonde, na década de 90, foi só se aperfeiçoando, continuou na década de 90, não me engano, foi em 93 para 94. O boi picadinho de Campos transformou-se em boi samba. O único voto contrário na época foi o meu, não concordei. Por quê?
Porque eu acho que o nosso boi realmente, esse nome de boi pintadinho, ele poderia nunca sair da nossa cultura. Porque a nossa cultura realmente é o boi pintadinho. Eu sempre falei que o nosso boi hoje pintadinho, já que trocou de nome, poderia ser boi pintadinho em ritmo de samba. Boa sugestão. Boi pintadinho. Em ritmo de samba, tá? Porque realmente as coisas vieram se aperfeiçoando. Hoje, se eu botar uma lata na rua, acho que não vai querer bater na lata. Se botar um tambor de carbureto hoje na rua, o adulto não vai querer bater um tambor de carbureto. Porque hoje as peças hoje são muito mais, né, sofisticadas do que naquela época. Então foi na década de 90, com essa batida veio os bois na rua, continuou na década de 90, houve uma votação, e aí, inclusive, eu fui o voto desse grupo. Olha, nós estamos falando aqui, estamos abordando aqui sobre a história e a evolução e a importância do boi pintadinho no folclore aqui da cidade de Campos dos Goytacazes. Podemos dizer, Sérgio, que é realmente um patrimônio imaterial nosso? Com certeza, né? Infelizmente, as pessoas não dão valor, hoje em Campos, as pessoas não dão valor a essa cultura. Eu sempre falo, se as pessoas soubessem a potência que tem essa cultura do boi pintadinho, eles dariam um valor muito grande. Eu tive pelos bois de Parintins, nós no Parintins só temos 2 bois. O mundo todo conhece os bois do Parintins, tanto o Caprichoso quanto o Garantido. Por quê? Porque eles investem, eles dão valor àquela cultura do boi pintadinho. Não vamos muito longe também, não. Aqui em Muqui, aqui, ó, a prefeitura de Muqui dá um valor imenso a essa cultura. O Carnaval de Muqui se chama de o Boi Pintadinho. Então, é para mais de 50 mil pessoas levantar os bois do Muqui. Por quê? Porque tem apoio e tem cultura naquela cidade. Olha, eu conversei aqui com o professor Sérgio Viana, ele que tem uma experiência enorme dentro dessa manifestação folclórica e cultural do nosso município. E eu gostaria que você falasse sobre a importância do impacto cultural dessa manifestação no nosso município. Olha só, eu sempre falo, né? A gente hoje não temos a história do nosso boi pintadinho contada em lugar nenhum. Se você abrir hoje aí o site da Prefeitura de Campos, eu também canso de falar isso. Fizeram uma pesquisa em relação ao boi Jardim de Campos, só que fizeram quando o boi estava dentro da senzala. O boi ainda permanece, a história ainda permanece dentro da senzala. Quando o boi saiu para a rua, nós não temos a história do nosso boi do jardim. É por isso que hoje talvez o nosso boi hoje não tenha importância tão grande no nosso município, pela falta de conhecimento das pessoas da história do nosso boi do jardim. A história que na década de 60, que o primeiro boi montanha foi para as ruas, depois veio através do boi Brasil, o boi lá do Joaquim Clube, o boi caviar lá da União São João, foram os primeiros bois a perambularem pela rua do nosso município. Então as pessoas não conhecem a história, não conhecem a história do cavalo de Pai João de Maria, não conhecem o canto do boi, né? Aquele canto, vamos embora meu boi, vamos embora meu boi, vamos embora, é hora de viajar, é hora de viajar. As pessoas não sabem por que tem esse canto dentro da história do nosso boi do jardim. Aqui nessa rua, eu boto meu boi para rodar. Eu boto meu boi para rodar. Lá, 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 a cabeça do boi. Olha o chifre do boi. Olha o rabo do boi. É boi. Então ninguém conhece esses cantos do boi. Por quê? Porque não tem relato gravado, tem relato, né? Nas redes sociais dizendo a verdadeira história do nosso boi do jardim. Por que aquela mãe Maria ama aquela mocinha, namorado, por que a mãe Maria é grávida, isso não vez sem lugar nenhum. Mas um dia ainda nós vamos sentar até mesmo com o nosso amigo e fazer um documentário e divulgar a verdadeira história do boi pintadinho. Sérgio, eu gostaria de te pedir um favor, ensinar as crianças a confeccionar um boi pintadinho, de forma simbólica. Aí, os meninos aí. Eu também comecei mesmo, né? Vai, você dá uma olhadinha lá. A gente começa fazendo, né, com arame. Ó. Esse é o primeiro passo que nós temos, aqui a cabeça do povo tem que manter. Ali, isso, ensinando. Tá? Ele aqui é o boi pequeno, mas o boi grande também, o boi grande, que a gente vê na rua, é o mesmo sistema, não muda nada, fica aqui, ó, não é difícil a pessoa fazer. Aqui já começa a fazer um aqui, que é a cabeça do boi. Tá vendo? Aí depois tem outros processos, né? Começa a cabeça do boi. Tá? Depois tem outro processo. Tem o corpo do boi também, que a gente vai mostrar para vocês todos começam.
Tá? A gente vai cortar um pedaço do arame para a gente dar o comprimento do corpo do boi. Aqui é a traseira que a gente faz, essa traseira, tá vendo? Essa traseira. Ele já está tomando o formato do boi, tá? Aí depois engata o corpo na cabeça, vira que sai o boi. Tá vendo? Olha que sai o boi, tá vendo? Aí depois vem vários outros processos. Faz a costela dele, né? Vai para arame. Hoje os boi grandes, as costelas não é feito de arame. As costelas grandes, a gente faz hoje de gambuíte. Esse gambuíte de luz, que é um material leve, para que o boi não fique pesado, fique leve para a pessoa da sandália do boi. Bom, aí como eu falei para você, o nosso boi, além de ter o boi, tem as mulinhas, que tem os desertos da mulinha do boi, aquelas mulinhas que vêm em volta do boi, né? Essas mulinhas são os guardiões do boi, para tomar conta do boi, para ninguém botar a mão nele. Isso aí é uma história do nosso boi, nosso município, nossa cidade. Chama Mané? Seu? Seu? Você? Isso. Obrigado por estar aqui, tá? Então vamos marcar o dia para a gente terminar esse boi na função aqui, tá bom? É isso aí. Obrigado, Sérgio.